Olá, meus amores, tudo bem? Nesta semana, nós vamos retomar as aulas de adivinha, adivinha, adivinha? Isso mesmo, aulas de teatro. E para nossa primeira aula de hoje, nós vamos reviver uma história que a gente trabalhou em sala de aula. Será que vocês conseguem se lembrar? Essa história se chama A Maior História do Mundo. E então, vamos começar? Então vamos começar! A história mais longa do mundo. Era uma vez um rei que gostava muito de ouvir histórias. O contador de histórias daquele reino era um velhinho que sabia muitas fábulas e lendas maravilhosas. O rei se deliciava ao ouvi-lo, porém sempre reclamava que queria ouvir mais e mais e mais e mais. O velhinho se esforçava para encontrar histórias cada vez mais compridas, mas no final o rei sempre acabava dizendo: "Ah, mas é só isso? Que história curta! Eu quero uma mais longa." E chegou o dia em que o rei, irritado com o contador, que não conseguia mais satisfazer suas exigências, mandou-o para a prisão e anunciou que daria 500 moedas de ouro a quem lhe contasse uma história tão comprida que ele mesmo se cansasse. Mas ai de quem acabasse a história antes de o rei dizer basta! Em vez de 500 moedas, ganharia 500 chibatadas. Ora, foram muitos os candidatos para aquela tarefa. Contadores de todas as partes vinham se oferecer para entreter ao rei. O primeiro passou horas contando uma história que parecia não acabar mais. Durou o dia inteiro, mas chegou ao fim. O rei, ainda insatisfeito, reclamou: "Só isso! Logo agora que eu estava gostando!" E o pobre contador de histórias não escapou do castigo prometido. O segundo contou ao rei uma antiga lenda, tão complicada que levou o dia todo e mais uma noite. O rei, entretanto, não parecia se cansar. Ao amanhecer, ainda insistia, enquanto o contador, bichinho, bocejava. "E aí, o que aconteceu depois?" Nem é preciso dizer que esse também levou as suas chibatadas. Um dia, porém, chegou ao palácio um jovem contador que garantiu ao rei que conhecia a história mais longa do mundo. O rei olhou o jovem com desprezo, como se dissesse: espere só que você vai ter o que merece." Então o jovem começou a contar. Era uma vez num campo um celeiro abarrotado de milho até o teto. Um dia, uma nuvem de gafanhotos desceu naquele lugar e um dos gafanhotos descobriu um buraquinho na parede do celeiro. Aqui, nesta imagem, a gente vê os gafanhotos chegando em nuvem e entrando dentro daquele celeiro que estava abarrotado de milho. Conseguindo entrar, o gafanhoto saiu carregando um grão de milho. E logo veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. O rei não aguentava mais. Aquela história parecia que não ia acabar nunca. E ele sempre repetia a mesma frase. O rei já estava bastante chateado com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí ele falou:
Está bem, disse o rei impaciente. Já sei, veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. Chega de gafanhotos! Pule esta parte e diga logo o que aconteceu depois. Ora, majestade, disse o jovem tranquilo, toda a história deve ser contada por inteiro. Eu não posso pular nem um pedacinho, senão Vossa Majestade não vai entender nada. Está certo, conformou-se o rei. Prossiga! E o jovem continuou no mesmo tom. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E assim prosseguiu, repetindo sempre a mesma cantilena. Cada vez que o rei tentava interrompê-lo, ele se mostrava ofendido e retrucava que não podia continuar a história sem contar inteirinha a primeira parte. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio um outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. O rei, não aguentando mais, deu um berro. Chega! Basta! Pode parar com essa história! Essa é demais até pra mim! E assim o jovem saiu rico do palácio, com suas bem merecidas 500 moedas de ouro. E o velho contador de histórias foi solto e nunca mais teve problemas com o rei, que passou a preferir, as histórias bem curtinhas. E assim a gente acaba com a nossa história. Fim. Agora chegou a hora da atividade. Vocês vão escolher uma parte da história e a partir daí vocês vão criar uma cena. Esta cena, ela precisa ser feita com os brinquedos de vocês e vocês vão filmá-la. Gostaria de lembrar que essa cena precisa ser curta e também precisa ser enviada para o meu e-mail, que é o gabrielamelo@professor.colégioapoio.net. Vocês também têm que lembrar que esses personagens precisam ter características próprias e vozes próprias também, certo? Então, não esqueçam de colocar no título do e-mail que vocês vão me enviar o nome de vocês e a turma. E aí, a gente se encontra na próxima aula, ok? Até a próxima aula, um grande beijo!